Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre as teorias acerca da doutrina do final dos tempos, das últimas coisas, da famosa escatologia. Escatos, últimas coisas, logia, estudo, ciência, doutrina acerca das últimas coisas. E nós já vimos sobre a teoria do arrebatamento parcial, já vimos em vídeos anteriores sobre a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista, e agora nós vamos ver juntos a teoria do arrebatamento mesotribulacionista, ou seja, no meio da tribulação. Essa teoria do arrebatamento mesotribulacionista é a visão menos comum que a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista, como explicação para o arrebatamento durante esse período chamado de tribulação. E, de acordo com essa interpretação, a igreja será arrebatada ao final da primeira metade, ou seja, a tribulação é dividida em dois períodos, a primeira metade, conhecido como princípio de dores, né? E a segunda parte é conhecida, nesse conjunto todo chamado de tribulação, como a grande tribulação. Ou seja, a tribulação contém duas partes de 3 anos e meio, princípio de dores, né, onde a mulher está gestando ali o seu filho. O princípio de dores traz a figura, a metáfora de uma mulher em processo de gestação, e num segundo período o que a gente chama de a grande tribulação. Todo esse conjunto de 7 anos é a 70ª semana, cujo intervalo entre a 79ª e a 69ª e a 70ª semana de Daniel 9 é o que? É o período tribulacional, onde Deus volta a tratar com Israel. Então, de acordo com essa interpretação, a posição ou a teoria do arrebatamento mesotribulacional, a igreja será arrebatada ao final da primeira metade, ou seja, logo após 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. E a igreja, segundo ele, suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que, segundo os mesotribulacionistas, não são manifestações da ira de Deus. Ela será, então, na metade, transladada. Todavia, antes que comece a segunda metade da semana, que, segundo essa teoria, contém todo o derramamento da ira de Deus. Então, afirma-se que o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta e a ascensão das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Ou seja, a teoria do arrebatamento mesotribulacionista é essencialmente uma via média entre as posições pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. É como se fosse um meio termo entre esses dois posicionamentos. Então concorda também com o pré-tribulacionismo ao afirmar que o arrebatamento da igreja é um acontecimento distinto da segunda vinda, que seria a vinda visível de Jesus, antes de implantar o milênio sobre a terra. E o restringidor de 2 Tessalonicenses 2, como pensam também os pré-tribulacionistas, seria o Espírito Santo, e que a igreja tem promessas de libertação da ira. Então o mesotribulacionista tem fatores comuns com o pré-tribulacionista e tem fatores comuns também com o pós-tribulacionismo. Por exemplo, com o pós-tribulacionismo, as crenças de que a igreja tem promessas de tribulação aqui na terra e que necessita de uma espécie de purificação, que as escrituras não ensinam a doutrina da iminência, segundo eles, e que a igreja é vista na terra depois de Apocalipse 4:1. Então nós vamos falar agora qual é a base essencial do mesotribulacionismo. E ao estudar a posição mesotribulacionista, ou seja, que Jesus voltará no meio da tribulação, é muito útil observar que muitas das suas bases essenciais são idênticas, ou pelo menos parecidas, com o pós-tribulacionismo. Primeira delas, o mesotribulacionismo precisa negar, ou pelo menos enfraquecer, a interpretação dispensacional das Escrituras, ou seja, de que Deus trabalha seu plano, o plano divino, não mais em dispensações, como nós cremos, os pré-tribulacionistas.
Eles não acreditam nas dispensações de Deus ou o plano de Deus através das eras. Segundo lugar, necessita negar a estrita distinção entre Israel e a igreja. E isso se observa no fato de essa teoria situar a igreja na primeira metade do período determinado sobre o povo e a cidade de Daniel. Terceiro lugar, a teoria também repousa, a mesotribulacionista, numa compreensão da tribulação que divide o período em duas metades separadas e para eles desconexas, de modo que a igreja pode passar pela primeira metade, mesmo que não tenha parte alguma com a segunda metade da tribulação. Quarto lugar, a teoria também precisa negar a doutrina da iminência, ou seja, do retorno iminente de Cristo. A qualquer momento Jesus pode voltar, pois todos os sinais da primeira metade da semana aplicam-se à igreja conforme eles assim acreditam. E em quinto lugar, essa teoria tem que negar também o conceito da igreja como um mistério, para que a era da igreja possa superpor-se ao plano divino para Israel. Então a teoria precisa depender em parte de um método de interpretação bíblico chamado método espiritualizante de interpretação. E isso se evidencia sobretudo na exposição de passagens bíblicas que tratam da primeira metade do período tribulacional. Então nós vamos continuar falando e vamos estar também respondendo dentro de quais são os argumentos essenciais do mesotribulacionismo. Então, quando estamos estudando os argumentos usados pelos mesotribulacionistas para apoiar sua posição, revela que eles usam vários argumentos parecidos, como eu já falei, com os pós-tribulacionistas. O primeiro deles é a negação da iminência, ou seja, em primeiro lugar, o mesotribulacionista nega a doutrina da iminência, ou da volta iminente de Cristo a qualquer momento. Harrison, um dos teóricos dessa posição, escreve o seguinte: há pessoas que fazem objeção à ideia de o arrebatamento ser colocado no tempo da última trombeta, argumentando que ela milita contra a nossa esperança na volta iminente de Cristo. E, para ser coerentemente bíblicos nesse assunto, devemos levar em conta o seguinte: em primeiro lugar, para Pedro, não havia possibilidade de tal experiência, pois nosso Senhor lhe dissera que alcançaria idade avançada e morreria martirizado. Está lá em João 21, 18 a 19. No entanto, Pedro tornou-se o apóstolo da esperança, e ele exorta os crentes de seu tempo, dizendo lá em 1 Pedro 1,13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Segundo lugar, para Paulo, a comissão que recebera do seu Senhor, o Senhor Jesus, em Atos 22, 21, o fazia contemplar uma longa carreira de proclamação do Evangelho que impediria, por parte de sua vida, qualquer retorno iminente de Cristo, é o que afirmam os mesotribulacionistas. Então, ele adverte que primeiro deveria vir a apostasia, 2 Tessalonicenses 2,3, e nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, 2 Timóteo 3,1. Então, no entanto, para eles, Paulo constantemente apresenta a vinda de Cristo como incentivo a uma vida santa para os crentes da sua época. E aí coloca como referência Tito 2, de 11 a 13, 1 Coríntios 15, 51, Filipenses 3, 20, 1 Tessalonicenses 4, 17. Terceiro argumento dos mesotribulacionistas é que para os apóstolos havia um amplo plano contido na grande comissão de levar o evangelho por todo o mundo. No entanto, quando escreviam aos crentes de sua época, os apóstolos jamais deixavam de exortá-los com respeito à volta do Senhor. Em quarto lugar, afirmam eles, os mesotribulacionistas, para a igreja primitiva, nosso Senhor revelou desde os céus um plano cétuplo de desenvolvimento histórico da igreja. Apocalipse 2 e 3, e evidentemente exigindo um longo período. No entanto, a essa mesma igreja primitiva foram dadas palavras reiteradas de certeza, quando ali, em Apocalipse 22, 7, Apocalipse 12, Apocalipse 20, eis que venho sem demora. Então, vemos nas Escrituras que Cristo não poderia ter voltado durante a vida de Pedro, nem ainda durante a vida dos apóstolos, nem mesmo antes da reforma, nem antes de terminado o plano missionário,
tampouco antes de apostasia acometer a igreja, e nem antes dos últimos dias em que parecemos estar vivendo. É o que afirma um dos teóricos do mesotribulacionismo, Norman Harrison, na sua obra The End, ou O Fim, página 231 a página 233. Então, embora Harrison esteja tentando, aqui nós estamos argumentando, invalidar a doutrina da iminência, pelas citações que faz das Escrituras, é evidente que os próprios autores do Novo Testamento acreditavam numa volta iminente. E nós também. Há uma distinção a ser observada entre uma volta iminente de Cristo e uma volta imediata de Cristo. Em nenhum lugar as Escrituras ensinam que a sua volta seria imediata, mas ensinam com total coerência que tal volta poderia ser esperada a qualquer momento. A profecia sobre o curso natural da história, que transcorreria, exceto fosse interrompida pelo fim da história, causado pela volta de Cristo, não roubou ao coração dos apóstolos, conforme demonstram as próprias citações de Harrison, uma esperança iminente, já que a crença de que a igreja precisa buscar todos os sinais da primeira metade da tribulação destruiria a doutrina da iminência. A teoria mesotribulacionista deve ser rejeitada. Segundo argumento muito importante do mesotribulacionismo é a promessa de tribulação. Ou seja, a igreja vai enfrentar a tribulação, é o que afirmam os mesotribulacionistas. Que a igreja tem promessas de tribulação e, portanto, pode e deve experimentar a primeira metade do período tribulacional, é o que afirmam eles. Uma vez que essa questão foi previamente tratada, basta nós mencionarmos aqui a palavra tribulação. Como já falei em vídeos anteriores, ela pode ser usada no sentido técnico, referindo-se aos 7 anos da profecia de Daniel, ou então num sentido não técnico, referindo-se a qualquer período de provação ou angústia vivido pelo povo de Deus. A tribulação que foi prometida à igreja é a do tipo não técnico, ok? Ou seja, antes da tribulação. Terceiro argumento aqui é a negação da igreja como mistério. Ou seja, um terceiro argumento do mesotribulacionismo nega essencialmente o conceito da igreja como um mistério. E Paulo fala tanto sobre isso, Foi previamente demonstrado que a presente era é um mistério de Deus, revelado em Cristo, através da igreja, bem como o plano para a igreja na era presente, a dispensação da graça, a era da igreja. Demonstramos, já falamos isso em vídeos anteriores, que esse plano precisa ser levado a termo, antes que Deus possa e chegue a lidar com Israel, para completar o seu plano de alianças. Harrison, um teórico mesotribulacionista, sustenta a seguinte informação. Pensar que as eras colidem abruptamente uma com a outra é fatal, segundo diz Harrison. Transportar tal conceito para uma série de acontecimentos que constitui o final dos tempos é igualmente fatal para eles. Na verdade, elas se sobrepõem, o que pode levar, em última análise, a uma fusão. Tomemos como exemplo as duas eras, a da igreja e a judaica. Em seu começo, 30 depois de Cristo, a igreja existiu paralelamente à era judaica por 40 anos, até que essa finalmente se encerrasse com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Isso sugere que a superposição similar ocorrerá no final da era da igreja. Se por um momento pensarmos que a igreja continuará até a tribulação, a ocasião da qual o Senhor prometeu guardá-la, sabendo que Israel terá sido restaurado como nação por 3 anos e meio antes do início da tribulação, teremos novamente a mesma superposição, é o que afirma Harrison, um dos teóricos, talvez dos principais teóricos do posicionamento mesotribulacionista. Então a falácia desse argumento está no fato de que, embora Deus estivesse aqui nós falando, e estendendo um convite primeiro ao judeu, após o dia de Pentecostes, até a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, esse foi um convite que, quando recebido, trazia o crente para o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus não estava administrando 2 planos simultâneos.
mas apenas um. Não houve superposição do plano da aliança com o plano da igreja, como mistério de Deus. Não. Quando o plano da igreja começou, o plano de Israel já havia sido interrompido. É o que nós cremos. Nesse parêntese profético entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª semana, que é a era da igreja, dispensação da graça. Então, por essa linha de raciocínio que nós estamos expondo aqui, percebe-se a incoerência inerente na aplicação dispensacional da teoria mesotribulacionista. Ok? Quarto argumento que eles utilizam é a natureza dos selos e das trombetas, que nós vamos estar falando no próximo vídeo para vocês. Continue conosco nesses vídeos que falam sobre a posição, a teoria mesotribulacionista do arrebatamento. Ok? Deus abençoe. Amém e amém.